Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. E eu tentei fazer um drive na minha voz, eu não consegui, porque eu já estava fazendo músicas hoje, então a minha voz já está um pouquinho desgastada, e aparentemente meu cérebro também. E eu não consegui fazer o drive na voz para falar Novo Mundo podcast. Realmente não estou conseguindo fazer. Mas é isso aí, é esse podcast que eu iria postar quarta-feira e eu estou gravando na sexta e provavelmente ele vai ser postado sábado. E daí sábado eu vou gravar outro podcast, talvez eu poste domingo, provavelmente vou postar domingo. E é isso aí, cara. E eu estou acompanhando o mercado cripto, mas eu vou falar de outra coisa. Talvez mais pra frente eu fale disso, talvez eu fale no próximo podcast. Mas para acompanhar o mercado cripto, eu tô vendo se eu consigo acompanhar uns caras em inglês, porque gringo é simplesmente melhor, não tem muito o que fazer. Os caras simplesmente sabem mais, os caras são melhores em tudo. Tanto é que a gente devora, literalmente devora a cultura dos caras, porque é isso, os caras dominaram o mundo, entendeu? Os caras fizeram o negócio. Então, o cara que sabe inglês, ele simplesmente vê a cultura acontecendo antes dela chegar aqui, e depois quando chega com delay, o cara simplesmente vê aquilo ali. E para eu ver esse negócio para eu ver esses gringos, eu tenho que saber inglês. O meu inglês não é perfeito e o meu reading, ele até que é bom, né? A minha leitura em inglês até que é boa, mas o meu listening, ele ainda é meio ruim. Então só que acontece que tem alguns vídeos que tem a legendinha embaixo, então você consegue, o cara ele tá falando inglês e aparece a legenda exatamente do que ele tá falando, então meio que você é tipo andar de bicicleta só que com rodinha, entendeu? Você meio que tá consumindo conteúdo em inglês, mas meio que mais ou menos. Só que tem alguns vídeos quando o vídeo acaba de sair que ainda não tem essa legenda gerada automaticamente. Ou quando o cara faz uma live e a live ela não é uma live muito famosa, também não tem essa legenda e eu não sei como é que essas legendas são formadas. Eu não sei se alguém coloca manualmente ou ela você está dizendo que é automático, mas então por que não coloca em todos os vídeos? Por que tem que esperar o vídeo ter uma certa relevância para colocar? Eu não sei. Mas basicamente, para eu ir treinando meu inglês, eu vou ouvindo outros vídeos que são são de assuntos diversos, sabe? Coisa que simplesmente deu na telha que me interessou, e eu vou ver aquele negócio, a diferença que vai ser em inglês, porque daí eu vou conseguindo treinar o meu listening e o meu range também, né? Porque quando o assunto ele é mais bobo, mais interessante para você, fica mais fácil você ficar consumindo o conteúdo daquele negócio. E daí eu comecei a consumir conteúdo Black Pill. Eu sabia da existência, mas assim, nunca consumi mesmo. E daí esses dias eu caí num canal de loquismo. E loquismo, para quem não sabe, é uns caras que tipo, eles acreditam que se você é abaixo de 7, 10, it's over para você. Os caras falam exatamente essa gíria, it's over. Você tá ficando careca, it's over. Você tem menos de 1,90, acabou pra você, desiste. Os caras são meio nessa vibe. E aí eu tava entrando nessa vibe, tava ficando meio desanimado. Eu tava desanimando, eu tava entrando nessa vibe. Eu tava ficando, é foda, né? É isso aí, né? Só 10% dos caras que ficam com 90% das mulheres. Isso daí é foda mesmo, né? Puta mundo injusto, meu, não sei o que. Aí, eu tava, inclusive agora há pouco, eu tava vendo um vídeo desses caras. É meio que uma espécie de entretenimento você ver o cara sequelando assim. Mas é um negócio perigoso, porque o cara ele consegue ser convincente e o cara ele não tá falando necessariamente mentiras.
Só que o cara tá exagerando, esses caras eles exageram bastante. Até porque esse canal que eu tô acompanhando, ele é britânico, né? Então os caras são de primeiro mundo. E primeiro mundo os caras não tem muito que se preocupar e o cara acaba entrando nessas fitas com muito mais facilidade. Mas aí o cara, eu resolvi ver um último vídeo do cara, e daí o cara resolveu mostrar como ele faz para parecer um pouco mais bonito, um pouco mais atraente. E o cara mostrando lá, o cara, de uma forma quase que obsessiva, os gels dele e os tratamentos pós-barba, e loção e não sei o que. E o cara tinha até uma lixa para tirar aqueles calos de academia que você cria quando você ergue peso de verdade. E quando eu vi aquilo eu pensei que, pô, eu olhei ele mostrando a lixa para tirar o calo do levantamento terra. E ali eu pensei, ok, eu acho que isso é um pouco inútil, mas tudo bem. Aí o cara continuou mostrando as coisas que ele fazia, né, os tratamentos para ele ficar supimpa pra mulherada, né? E chega uma hora que ele vai mostrar roupas que ele usa e você vai ver o shape do cara. O cara não tem, sabe aquele formato em V no shape do cara, quando o cara ele realmente resolve colocar o shape, o cara fica meio que com a dorsal um pouco maior, e se o cara emagrecer o cara fica com o formato em V. E o cara não tinha, entendeu? O cara era uma tábua. O cara fala, não, porque eu uso uma lixa na minha mão aqui para tirar os calos do levantamento terra. E o cara é uma tábua. Aí nisso eu pensei, ah tá, entendeu? Eu não preciso, não vou levar esses caras tão a sério assim. Porque é difícil, é fácil o cara cair nessa noia de black pill e não sei o que. Porque os caras eles pegam algo que é verdade, que por exemplo caras bonitos têm mais facilidade com mulher. Oh meu Deus do céu! Isso realmente é verdade, é uma verdade. Só que os caras dão uma exagerada e isso vai virando uma obsessão. E se você não se cuidar, você é tragado para essa loucura também. Quando você vê, você tá que nem esse cara. Não, porque eu só aqui com a minha lixa de calos e a minha loção pós-barba e o meu gel sabe, eu já tenho toque. Se eu continuar, se eu for levar muito a sério o que um cara desse fala, não sai de casa mais, entendeu? Mas é interessante, não deixa de ser interessante apesar disso, nem que por entretenimento. Mas eu tava sendo tragado pra loucura desses caras. Até porque não é 100% mentira o que esse cara fala, mas não deixa de ser um pouquinho demais e até um pouco homossexual, se você parar pra pensar bem, porque os caras aquela idolatria do Shed, não, porque o Shed ele tem tudo, entendeu? Porque o Shed, é o Shed, não sei o que, o cara começa a salivar quando ele fala do Shed, aí já virou uma obsessão, aí já não é muito bom. Mas uma coisa faz muito sentido do que esse cara falou, que inclusive o nome do canal dele é Weight Waffles, alguma coisa assim, se você quiser treinar o seu inglês e ver o que o cara fala. Mas tem uma coisa interessante que o cara falou, é que se você é feio, tipo, ir pra academia, sei lá, não ter bafo, essas coisas, elas não vão aumentar a sua beleza. Você vai continuar sendo um cara feio. Nenhuma mulher vai olhar pra você porque você é um cara limpinho, que se veste bem. E tem um corte de cabelo bacana. Mas, se você é um cara bonito, e sei lá, você tem bafo, uma barba bagunçada e se veste mal, facilmente você perde uns 3 pontos, entendeu? Isso fez muito sentido. Então, um cara que é feio, sei lá, esse conteúdo ele é mais útil para o cara que é bonito, mas não sabe o quão bonito ele é. Porque o cara que é feio, ele vai ver essas coisas, ele sequela. Ele vai ver que ele é feio, ele vai ver que não tem muito o que fazer, segundo esses canais.
E o cara vai ficando cada vez pior e cada vez pior. Agora, pro cara que é bonito e cai num canal desse, o que é meio improvável, porque geralmente o cara que termina num canal desse, ele não é um shed, assim, na melhor das hipóteses, não é o meu caso, então vai ser difícil um cara que é bonito, mas é desleixado, cair num canal desse. Mas fez sentido o que ele falou, de que um cara que é bonito, mas é desleixado, perde muito ponto, em contrapartida que um cara que é feio, mas se cuida, ganha muito pouco. É por isso que às vezes aparecem uns caras que, sei lá, o cara, ele tinha o cabelo desarrumado e era muito magro, mas ele tinha uma estrutura óssea bonita e enfim, ele era bonito, ele tinha genética para ser uma pessoa bonita. Vamos pegar o Ziz. Um Ziz é um bom exemplo. O cara ele já tinha genética para ter um queixo quadrado, o cara já tinha uma genética para ser um cara alto, e o cara tinha você via que o cara tinha um desenho de peitoral que era um negócio estético, só que o cara era uma vara. Aí o cara entrou na academia, fez 2 anos de academia, e a genética dele fez o resto do trabalho, e o cara simplesmente foi de um 4,10 para um 8,10, mas na verdade ele já tinha essa genética para isso. E daí esses caras, eles chegam e começam a motivar os outros caras, e tem que motivar mesmo, tem que ir pegar ferro mesmo, independentemente se isso vai melhorar a sua estética e atrair mulher ou não. Mas tem muito cara que acredita que só isso vai resolver o problema, quando na maioria das vezes o cara ele já tinha uma predisposição genética para isso, e isso daí só deu o empurrão que precisa. É tipo o Gohan lutando contra o Cell e lutando como Super Saiyajin normal e depois como Super Saiyajin 2. Ele só precisava de um empurrão para mostrar o potencial total dele. Esses caras são tipo o Gohan, e o Cell é, sei lá, tipo a vida. Então o cara já tem o potencial. Só que esse cara, ele realiza esse potencial e ele acha que todo mundo vai funcionar da mesma forma, porque funcionou para ele. Só que às vezes não. Às vezes o cara ele realmente é um cara feio e não tem o que faça, o cara vai continuar sendo feio. Mas isso, esse papo de ficar analisando beleza masculina é um pouquinho efeminizante. Eu não sei se essa palavra existe, mas se não existe, ela existe agora. Mas vamos falar agora um pouco de Bitcoin, né? Que tá dando uma quebradeira nos bancos e é isso aí, cara. O negócio começou a subir. Eu tinha vendido uns Bitcoins porque eu ia fazer uma viagem, mas aí o Bitcoin começou a cair. A viagem ela acabou sendo protelada até que eu decidi adiar essa viagem. E eu inclusive já falei disso em um podcast não tão antigo. E calhou que eu vendi enquanto ele estava no preço, ele caiu. E daí eu recomprei e eu consegui um pouquinho de lucro. Só que daí ele fez uma pernada aqui, uma pernada ali, eu dei uma perdida. Eu fiquei com sangue no olho e falei, hahaha, não, vou recuperar essa merda desse dinheiro. E agora ele está subindo, porque parece que os bancos estão quebrando e ele está reagindo. E provavelmente, ao que tudo indica, ele vai para dos 28 até os 32 mil dólares. Tem um cara que eu tô acompanhando que é gringo que fala que ele pode ir para os 50 mil dólares e depois cair pros 3 mil dólares. E se esse cara tiver certo, bom, imagina, você vende aos 50 mil, recompra aos 3 mil, que sonho, né? Mas eu duvido bastante. Eu vou tentar escutar um pouco esse cara aqui e tentar fazer uma tradução simultânea para vocês, meus caros ouvintes. O nome desse cara é Blockchain Becker. As lives dele não tem aquela legendinha em inglês, porque ele não é um cara tão conhecido assim.
Por exemplo, essa live que ele fez teve 10 mil visualizações. É muito pouco se você for comparar para o que é ser famoso na internet. Vou tentar dar uma traduzida aqui, entre aspas, não estou ao vivo, mas uma traduzida freestyle aqui para vocês, que eu também quero ver como é que está a situação, mas provavelmente eu vou conseguir traduzir muita coisa. With you over here, Bloomberg. SVB Financial goes bankrupt, buying time to repay creditors. Eu não vou tentar traduzir porque eu tenho que ouvir muito bem para traduzir e eu preciso colocar o fone. Se bem que é só colocar o fone, né? Mas basicamente uns bancos aí estão quebrando. Aí os caras, os americanos estão imprimindo dinheiro para dar para esses bancos. Basicamente é o corporativismo nosso de cada dia, né? Bilionários fazendo merda, quebrando e sendo salvos pelo governo. Só que acontece que chegou assim num ponto que tá difícil continuar assim. E agora tem o Bitcoin. E o Bitcoin ele foi criado justamente por causa de uma merda dessas. Porque em 2008 aconteceu algo mais ou menos assim. Só que em 2008 parece, eu não lembro agora onde é que eu escutei isso, mas basicamente foi o seguinte: os caras falaram, os bancos estavam achando que eles iam ser salvos como estão sendo salvos agora. Aí um cara lá, eu não sei se é o do Fed ou o que é, o cara que empresta dinheiro, ele falou: ó, dessa vez não vai dar para emprestar, vocês estão muito folgados, vocês vão quebrar dessa vez, a gente não vai salvar vocês. Os banqueiros quiseram pagar para ver, e aí aconteceu aquela quebradeira de 2008, e naquele ano o Bitcoin foi criado por causa disso. Na verdade ele já estava sendo projetado antes, mas isso foi a gota d'água, foi a brecha perfeita para lançar o Bitcoin. E agora está acontecendo meio que a mesma coisa, só que agora eles estão salvando. Só que tem vários bancos que parece que estão quebrando, não estão sendo salvos. E parece que tem um banco comprando o outro para esse banco que está sendo comprado não quebrar. Daí eu não entendo. Mas falando de uma forma bem burra, são bilionários salvando bilionários com a ajuda de um governo trilionário às custas do seu dinheiro e do seu imposto, mas no caso do imposto do americano. Só que essa merda vai se refletir no Brasil também, porque tudo que acontece lá se reflete aqui também. E, consequentemente, o Bitcoin está subindo. Só que, algo que tudo indica, e eu não sei porque eu só vejo os caras falando, eu não sou trader, mas eu escuto os traders. Então, isso daqui vai ser um belo de um telefone sem fio. Se você souber inglês, vá lá, Blockchain Becker. E, ironicamente, Augusto Bex, que tem o sobrenome até parecido, mas o Blockchain Becker, na minha visão, é o melhor porque ele foi o cara que, enquanto o Bitcoin estava subindo, estava em 40, 50 mil, e todo mundo acreditava que ele podia ir para 100, 200 mil, ele foi um dos poucos que chegou e falou: galera, chegou nos 70 mil, 80 mil, já vou tirando tudo, podem continuar subindo sem mim, para mim é muito arriscado, falou, e ele acertou. Ele não acertou o cu da mosca, mas assim, ele falou 80 mil e o Bitcoin foi até 70 mil. Então ele foi o mais próximo, enquanto estava todo mundo achando que o Bitcoin ia para 300 mil, ele foi o único que falou: well, slow down your guys. Meu inglês, enfim, eu tentei imitar o cara, mas meu inglês ele não está muito bom ainda. Mas ele chegou e falou: galera, eu acho que não, eu acho que tem muita euforia no mercado e vocês vão todos se fuder. E ele estava certo, e eu fui um dos que me fudi. Eu pelo menos não comprei na alta, eu comprei na baixa, eu comprei quando ele estava a 7 mil dólares. Então eu ainda tecnicamente estou no lucro, mas eu podia ter vendido na alta e eu não vendi. Então fui meio otário. Eu pelo menos não fui um otário completo, só meio otário. E dito isso, agora o Bitcoin, o Augusto Bex está falando que o Bitcoin vai para 30 mil. E este Blockchain Becker está dizendo que vai para 50 mil. E se romper os 50 mil, pode quebrar a all-time right. E right, ou
eu não, Wright a minha pronúncia, eu vou desistir, tá? Não vou mais tentar falar inglês aqui, que eu já passei muita vergonha para um podcast só. Mas o Bitcoin vai atingir a alta histórica se ele romper os 50 mil. E daí sim, daí eu não sei onde é que ele pode ir. Daí nem o cara sabe, nem o cara falou. Mas assim, esse cara que eu tô falando, foi o cara que mais chegou perto de acertar aonde ia ser a porra do topo. Por isso que eu tô ouvindo ele. Mas pode acabar em 30 mil, pode ir para 50 mil. Eu sei que depois de ir para 30 mil e não ir para 50 mil, ou ir, ele vai dar uma caída. Pelo menos é o que, seja nacional ou internacional, está todo mundo esperando. Eu não sei por quê, porque em tese ele deveria subir justamente quando os bancos quebrassem. Ele devia ser aquela alternativa que, ei, os bancos estão quebrando, mas não se preocupe, porque eu não quebro, porque eu sou descentralizado e o caralho é 4. Mas tem aquela questão que, e eu não sei se o criador ele pensou nisso, mas cara, quem tem dinheiro sempre ganha no fim das contas, porque o cara que tem dinheiro é o cara que chega primeiro. Ó, até rimou. O cara que tem dinheiro é o cara que chega primeiro. A verdade é essa. Então os caras chegaram primeiro, porque eles tinham o dinheiro. Então, eu acho que tem muita instituição, principalmente muita instituição que entrou em 2021, que enfim, fazem parte dessa patotinha desses caras aí, dos bancos e tudo mais. Então, se os bancos começam a quebrar, esses caras eles vão querer tirar o dinheiro de cripto para provavelmente tentar salvar esses caras que estão quebrando, né? Ou se for uma instituição que está quebrando e ela tem dinheiro em Bitcoin, ela vai tirar esse dinheiro para usar esse dinheiro para tentar se salvar e não quebrar. Então, talvez seja esse o motivo que vai fazer o Bitcoin cair e esse blockchain backer, que foi o cara que acreditou que o Bitcoin ia até os 70 mil e foi. Ele falava de 70 a 80 mil lá em 2021, quando todo mundo achava que ia para 200 mil. Ele considera a possibilidade de ir para 3 mil. Ele está certo? Eu não sei. Mas chegou a 50 mil, eu vou vender. Eu aprendi a lição. Eu não vou mais ser aquele cara ganancioso que espera ganhar milhões só porque comprou a moedinha e esqueceu. Bons tempos de 2010 que não vão voltar tão cedo. Eu adoraria saber, e deve existir hoje, nesse exato momento, deve ter uma moeda que daqui 10 anos vai valorizar tanto quanto o Bitcoin valorizou em 2010, mas nem eu e nem você vamos ser os MacGyvers para saber qual vai ser essa moeda. Se você tem Bitcoin, já se considere sortudo. Se você não tem, deveria ter. Mas eu entendo se você também não tiver dinheiro para comprar, porque tá foda realmente a situação empregacional no Bostil. Tá complicado. Mas é isso aí, nesse podcast você aprendeu a ficar bonito e com dinheiro. Talvez seja esse o título para chamar a atenção que eu coloque. Aprenda a ficar bonito e cheio de grana. Eu não sei qual título que eu vou colocar nesse podcast bagunçado, porque eu juntei dois assuntos que não tem nada a ver. Eu juntei louquismo com Bitcoin. O que essas duas coisas têm? Vamos lá. O Bitcoin vai te deixar com bastante dinheiro, se você souber vender na hora certa e comprar na hora certa. E quando você ficar com bastante dinheiro, você pode comprar trembolona, fazer o implante capilar, caso você esteja ficando careca, e boas roupas. E assim você fica bonito e com dinheiro. Achei a ligação entre as duas coisas e é isso aí. Eu acho que esse podcast eu já falei o que eu tinha que dizer. E é isso aí. Eu vou ver se eu posto uma música esse final de semana, mas não é certo. Mas vão lá no meu segundo canal que eu vou deixar na descrição. E até
até, se você está ouvindo isso sábado, provavelmente você vai estar ouvindo isso sábado, porque eu estou gravando isso sexta, e já são 8 da noite, se bem que talvez eu poste hoje mesmo. Enfim, se você ouvir isso sábado, se eu postar isso sábado, domingo terá outro podcast. Se eu postar hoje, o outro podcast vai ser sábado, ou talvez domingo, mas provavelmente sábado. Então é isso, faça o seu Lux Maxim aí, escove seus dentes, arrume seu cabelo, e o mais importante tenha uma boa genética, né? Que é a parte mais fácil, né? É só nascer com uma boa genética. Você não nasceu com uma boa genética? Que pena, acontece. Mas, brincadeiras à parte, compre Bitcoin e pipoca, porque as coisas vão ser doidas nesse final de semana, muitos bancos quebrando, muitas moedinhas de mentira, como eles gostam de chamar o Bitcoin, dançando, e muita gente se divertindo e outras pessoas chorando também. Então até amanhã, seja lá que dia que seja amanhã.